Chamamos então agora ao palco o professor José Celso Freire Júnior para proferir a palestra A Institucionalização de Programas de Intercâmbio Virtual, a experiência da Unesp. O professor José Celso Freire Júnior é doutor em Engenharia de Software pela Université Grenoble-Alpes, na França. Ele é professor associado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e nos últimos 16 anos atua como assessor-chefe de relações externas. Nessa função, ele desenvolveu e é responsável pela implementação da estratégia de internacionalização da universidade. Para esse fim, ele estabelece parcerias e vínculos eficazes e frutíferos com várias instituições de ensino superior em todo o mundo. O professor José Celso é o presidente da Associação Brasileira de Educação Internacional, a FAUBAI, associação da qual participam responsáveis pelos setores de relações internacionais de cerca de 250 instituições de ensino superior brasileiras. Como tal, ele mudou o nível de reconhecimento da associação no cenário mundial da educação internacional. Em sua jornada internacional, ele participou como palestrante em vários eventos voltados para a internacionalização do ensino superior. Com a palavra, então, o professor José Celso Freire Júnior. Bom dia a todos. Depois dessa apresentação, eu vou contar um pouco de mim. Eu sou do interior de São Paulo, Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. E eu penso que eu tenho um caminho de internacionalização também. Alguém que saiu do interior de São Paulo, num bairro popular, e que fiz o meu doutorado na França. Então, teve toda uma trajetória de também ir descobrindo essa questão de internacionalização, pela qual me apaixonei. Como foi falado, há uns 16 anos atrás, um reitor que estava começando me chamou para assumir um cargo do qual eu não conhecia nada, institucionalmente, como é que isso funcionava, e foi um longo aprendizado. Depois passei pela FAUBAI, e a gente foi mudando um pouco como é que as coisas funcionavam no Brasil, e estou aqui falando um pouquinho vou falar um pouquinho do Brave dentro da Unesp. Mas antes de falar do Brave, até um pouco por essa influência da FAUBAI, eu queria falar um pouquinho de internacionalização do ensino superior. Então, o que é a internacionalização do ensino superior? Uma mensagem que eu gostaria muito de deixar aqui com vocês é que hoje, a gente, de uma certa forma, eu posso dizer que internacionalização do ensino superior é uma disciplina como é cada uma das que vocês lecionam. Como é biologia, matemática, o que você quiser. Por quê? Porque tem muita gente que estuda internacionalização do ensino superior. Então, não é o que eu acho que é internacionalização. É o que, como é em qualquer disciplina, o que a comunidade de especialistas define que é, como funciona. Então, essa primeira parte eu queria comentar um pouquinho disso. Então, como é que eu começo? Eu fui lá no Saival, não sei se vocês conhecem, ele pega os dados da base Scopus, e perguntei para ele o que é a internacionalização da educação superior, de 2014 e até 2023. Então, ele gerou essa nuvem de palavras aqui para mim. Então, a gente vai falar de estudantes internacionais, de estudar fora do país, de educação eletrônica, de inglês como meio de instrução, de ocupações profissionais. As Anas falaram disso. Cada vez mais a questão do ensino superior, eu tenho estudos, eu posso compartilhar com vocês depois. Por exemplo, na Europa, educação internacional, o principal objetivo para eles é formar cidadãos que estejam preparados para trabalhar nesse mundo que a gente vive hoje em dia. Instituições, aparece mobilidade de estudantes, carreira, universidades internacionais, competências interculturais. Então, se vocês olharem, essas são uma nuvem de palavra que mostra o que se estuda em
internacionalização do ensino superior. Então, de novo, eu vou deixar aquilo. O que eu vou falar aqui a partir de agora são pessoas que são reconhecidas como especialistas no mundo da educação internacional. Então, quando na área de cada um de vocês, se vocês perguntarem quem é o maior especialista, você vai falar, é esse, esse e esse. Aqui tem a mesma coisa. Cada uma das áreas, cada uma das temáticas, tem pessoas que estudam essa temática. Então tem uma definição, uma primeira definição. Tem um cara que chama Hans de Witt, é um holandês que está nas origens dos estudos de internacionalização da educação superior. Tá? É um deles, talvez um dos 3 mais importantes. O segundo sendo um cara chamado John Hudzik, que é um americano, que propôs uma ideia de educação abrangente. Mas o que o Hans falava? Ele é um cara muito aberto, no nosso print ele era o consultor internacional. O processo intencional de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global ao objetivo, às funções e à oferta de educação superior, a fim de aprimorar a qualidade da educação e da pesquisa para todos os alunos e funcionários. Essa definição é de 2015, eles mudaram, eles adicionaram essa última parte, ó, e fazer uma contribuição significativa para a sociedade. Então essa é uma definição de internacionalização. Quando você vai falar de internacionalização, a primeira coisa que você tem que fazer, do meu ponto de vista, é identificar o que é internacionalização para a Federal de Santa Maria. Considerar o lugar onde você está, as possibilidades que você tem, as oportunidades, as dificuldades, e a partir daí definir. Internacionalização, para mim, é isso. No nosso caso, a gente tem o que é internacionalização para a Unesp. Eu não vou falar disso. Tá? Mas aí, mais recentemente, começou-se muito a falar de um tema que já foi falado aqui, decolonização ou decolonialidade da internacionalização. Pessoas começaram a pensar e a refletir e a publicar sobre a internacionalização ser algo muito centrado nas práticas das instituições do Norte. Então, o que é internacionalização? 2 grandes pesquisadores da África do Sul, a Samia, ela participou da FAUBAI o ano passado em São Paulo como uma das keynote speakers, e eles redefiniram internacionalização com um aspecto do Sul. Então, a internacionalização do ensino superior é um processo crítico e comparativo. Reparem que as palavras foram muito bem escolhidas. Tá? Do estudo do mundo e de suas complexidades, desigualdades e injustiças, passadas e presentes, e possibilidades de um futuro mais equitativo e justo para todos. Por meio do ensino, da aprendizagem, da pesquisa e da extensão, a internacionalização promove uma pluralidade epistêmica, já foi falado dessa questão de pluralidade epistêmica, e integra a aprendizagem crítica, antirracista e contra-hegemônica sobre o mundo a partir de diversas perspectivas globais para aprimorar a qualidade e a relevância da educação. Se vocês forem ali naquele link ali, tem um artigo inteiro onde eles tratam dessa questão. É um artigo muito interessante. Talvez esse pessoal da África do Sul hoje seja quem lidere esse movimento sobre um novo olhar para a internacionalização do ensino superior. Tá? Isso quer dizer, eu volto ao que eu falei, tem gente que estuda isso. Não é o que eu acho, o que o Paulo acha, ou o que as Anas acham. Tem gente que estuda e coloca as suas perspectivas à discussão na comunidade. A Ana apresentou esse slide e, efetivamente, dentro dessa comunidade que estuda, existem 2 olhares para a internacionalização. Uma que é a internacionalização em casa, que é do que a gente vai falar, outro aqui, e outro que é a internacionalização no exterior, ou internationalization abroad. A gente vai falar do primeiro caso. O segundo caso é tudo que eu viajo, tudo que eu saio do meu lugar para interagir em um lugar diferente. E o primeiro é
toda atividade associada à educação, formação internacionalizada, à exceção de todas aquelas que estudantes, acadêmicos e funcionários desenvolvem através da mobilidade internacional. Uma outra questão, ontem eu estava conversando com o Paulo sobre isso, no nosso caso da Unesp, a gente entende que não existe internacionalização se os funcionários não estiverem envolvidos e sujeitos aos processos de internacionalização. Na verdade, essa semana passada, né? A gente começou a fazer um COIL for Staff. Na verdade, é um COIL onde a gente tem funcionários fazendo COIL com outros funcionários de outras universidades. Tá? Nesse caso, é com a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Tá? Então, essa questão de envolver os funcionários é uma parte, mas é fundamental para que as coisas aconteçam. Mas aí, ó, também não é o que eu acho. Tem uma grande especialista, dois grandes especialistas, eles já vieram na FOBAI, que definem o que é internacionalização em casa. Então, internacionalização em casa é a integração intencional de dimensões internacionais e interculturais no currículo formal e no informal. O que seria no currículo formal? Por exemplo, colocar uma referência internacional dentro da tua bibliografia. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, quando eu for discutir de uma barragem, em vez de eu falar de Itaipu, eu falo de Três Gargantas na China e todas as questões culturais, interculturais que tiveram que ser consideradas na construção daquela barragem. Ou informal. A Ana deu um exemplo de como é que a gente faz de uma certa forma informal. A gente está inserindo componentes, a gente está inserindo o que nós chamamos de uma metodologia ativa no currículo dos nossos estudantes, das disciplinas, inclusive aparecendo depois no histórico escolar deles. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Para todos os alunos em ambientes de aprendizagens doméstica. Então, são coisas que eu vou fazer aqui, vão acontecer nesse espaço. A gente tem que considerar, primeiro, a internacionalização em casa ela não vai substituir a mobilidade. É melhor que o aluno tenha uma oportunidade de ir ao exterior e usufruir do intercâmbio do que ele ficar aqui. Então, uma coisa não substitui a outra. Tá? Mas pode ser a única oportunidade que diversos estudantes vão ter. Outra coisa que é estabelecido é que a chave é a internacionalização do currículo. Então, eu vou internacionalizar o currículo. Essa foi uma das razões pelas quais, na nossa resolução, a gente integrou isso dentro do currículo. Vou me adiantar, a gente tem dentro das nossas resoluções a possibilidade de oferecer ao estudante um certificado de competências internacionais e interculturais. Ele tem que fazer uma série de coisas e, se ele fizer, eu dou um certificado para ele. Quem acompanha um pouquinho a questão da internacionalização, na Europa se fala muito de microcredenciais. Não é o diploma do cara, mas são microcredenciais que o estudante tem. Então, a gente quer oferecer a ele uma microcredencial em internacionalização e interculturalidade. Ele pode mostrar isso quando ele for procurar um emprego, que ele já trabalhou com estudantes de outro lugar, que ele já interagiu com pesquisadores de outro lugar. Tá? Isso se faz através da internacionalização do currículo. E, nesse caso, as tecnologias da informação e da comunicação, elas são fundamentais na implementação dessas possibilidades. Uma delas, através de programas de mobilidade virtual que foram falados aqui. O meu estudante se inscreve numa disciplina num outro país, o estudante de outro país se inscreve numa disciplina na minha e eles interagem. Mas não é a mobilidade virtual que a gente vai falar. A gente vai falar do intercâmbio virtual. De novo, tem uma definição de internacionalização do currículo. É de uma australiana, agora no Canadá, que chama Beth Lisk. Tá? A internacionalização do currículo é o processo de incorporação das dimensões internacionais, interculturais e globais no conteúdo do currículo,
bem como nos resultados de aprendizagem, então tem que medir se efetivamente isso está acontecendo, nas tarefas de avaliação, então eu posso usar outras formas de avaliação, por exemplo, nos métodos de ensino e nos serviços de suporte a um plano de ensino. Se vocês olharam alguns dos exemplos que a Ana deu aqui, a gente está fazendo internacionalização do currículo na Unesp através das disciplinas que têm conteúdos de intercâmbio virtual. Tá? Aí eu vou fazer um exercício, eu vou pedir de novo para vocês. Eu quero que vocês entrem no mente.com e lá vocês vão usar aquele código ali, ó, 88814719, e responder algumas perguntas. A primeira delas é: a Universidade Federal de Santa Maria, como vocês entendem, desenvolve alguma atividade de internacionalização em casa? Então acontece alguma coisa de internacionalização em casa que vocês conheçam, não precisa ser especificamente na sua disciplina. Internacionalização em casa pode ser: você faz uma feira onde os estudantes, todos os teus estudantes internacionais, eles vão apresentar seus pratos principais de seus países. Você faz uma feira de cinema onde cada um projeta um filme do seu país. Você faz uma discussão. Acontece alguma coisa? Então, está ali em cima, ó, não sei se dá para ver, 88814719. 88, o menti.com. É uma ferramenta que chama Mentimeter, parecida com aquela do quiz. Oito 4719. É legal, acontece coisa aqui. Está acontecendo coisa. Então aquilo que a Ana falou também, da gente fazer um levantamento do que está acontecendo, é importante. Para você poder saber onde é que você está, onde que você está pisando, com quem você pode contar, usar essas pessoas como apoiadoras do que vai acontecer. Ó, não tem ninguém que acha que não acontece nada. Tá? Tem mais uma aqui. Existe um espaço para discussão do desenvolvimento de atividades centradas na internacionalização em casa? Algum momento vocês sentaram e discutiram sobre isso? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso auxiliar os meus colegas? Aí, aqui é interessante, ó. Aparentemente tem, e tem gente que não conhece que tem. Então, de novo, aquela questão do levantamento, de ver e compartilhar experiências, é uma coisa interessante que eu aconselharia a que acontecesse. Tá? Caso você tenha conhecimento, cite até 3 atividades de internacionalização em casa desenvolvidas na Federal de Santa Maria. O que acontece aqui? Aqueles que disseram que tem. Oferecimento de disciplinas em inglês é uma coisa. Você pode trazer estudantes para terem uma experiência em inglês aqui. E outra coisa, se vocês ainda passarem num ponto, que é uma grande discussão que a gente está tendo na Unesp agora, de abrir essas disciplinas para inscrição de estudantes internacionais, você pode ter aí um caso de mobilidade virtual, onde você vai ter espaços de discussão com estudantes que não são da tua própria instituição. A experiência COIL, cursos, uso de plataformas, inglês como meio de instrução. A gente tem um trabalho a gente tem um programa de idiomas bastante pesado da Unesp, com um investimento bastante grande. Deixa os valores para lá.
Mas a gente tem capacitação de professores para oferecimento de disciplinas em outros idiomas. A gente faz todo ano, Ana, um CLIL, Collaborative Learning Integrated Collaborative Language Integrated Learning, com uma universidade na Austrália. Então, todo ano a gente faz um curso, 20 a 40 professores participam. Então, tem uma série de atividades que a gente está preparando os nossos docentes para trabalharem naquilo. Tá? Eu acho que aqui tem bastante coisa, seria legal a gente explorar depois cada uma dessas possibilidades. Agora eu vou retomar um pouquinho o que a Ana falou e tentar resumir. Tá? Então, o que é intercâmbio virtual? Na verdade, intercâmbio virtual, no caso particular da Unesp, é integrar alguma coisa num curso existente. Tá? Um pequeniníssimo número de disciplinas foram propostas para serem disciplinas de intercâmbio virtual. Tá? A maior parte delas, as atividades foram integradas na disciplina. Então, eu tenho o curso A na instituição B e eu tenho o curso X na instituição Y. Uma coisa que eu acho que precisa ficar claro é que eles são separados. O meu curso vai acontecer, ele pode acontecer sem a existência do curso na outra instituição e a deles pode acontecer sem a existência na minha. Então, na verdade, não é que eu necessito dele para acontecer o meu curso. Não é que eu vou dar aula com a outra pessoa, que se eu não der a aula com ele, o meu curso não vai existir. Então, existem os dois cursos. Tá? Não pode ser em um idioma, então aqui eu continuo dando aula em português. Se o cara estiver na França, ele vai continuar dando aula em francês. Pode ser disciplinas iguais ou não, a Ana mostrou que a gente tem casos de ser a mesma disciplina, a gente tem casos de disciplinas que tratam de temas próximos, mas que não são os mesmos, e a gente tem, como o caso da animação e da fermentação, disciplinas totalmente diferentes. Tá? Como que a gente faz na Unesp? A gente tem o plano de ensino, que a cada ano o professor tem que refazer para dizer como ele vai cumprir a ementa da disciplina. Não sei como funciona aqui, no nosso caso funciona assim. Então eu tenho que dizer, eu vou abordar isso. No nosso caso, o que a gente faz é que a gente integra na ementa, no plano de ensino, as atividades 6, 8, 9 atividades que vão acontecer durante aquela disciplina. Então, quando o aluno faz a inscrição, ele sabe que vai ter um componente COIL ou de intercâmbio virtual na disciplina que ele vai fazer. Ele pode escolher aquilo sabendo que, ao se inscrever naquela disciplina, ele vai ter a oportunidade de usufruir de uma experiência internacional. Tá? A gente tem as atividades de intercâmbio virtual, quase todas são centradas em algum tipo de projeto que os caras vão desenvolver conjuntamente. Como a Ana falou, as Anas falaram, no grupo é obrigatório eu ter os 2 estudantes. Tá? Agora, o que não tem, eu tenho uma colaboração entre os professores no planejamento e no desenho das atividades. Mas eles não vão dar aula cruzada. Então, embora na pós-graduação isso aconteça, mas não preciso, e foi falado também, das atividades assíncronas, que eu tenha momentos onde eu dê aula para o estudante da outra instituição, ou que o professor de lá dê aula para o meu estudante. Tá? Agora, o que é obrigatório é que tenha a colaboração entre os estudantes. Se não houver isso, não é intercâmbio virtual. Os estudantes têm que trabalhar juntos. É o momento onde eles vão construir conhecimentos, onde eles vão construir, eles vão desenvolver seus processos de interculturalidade. Tá? Depois, o crédito é atribuído no curso A, então eu dou nota para os meus alunos, o professor de lá ele dá nota para os alunos dele. Tá? E o que a gente trabalha é que, na verdade, isso é a inserção de uma metodologia ativa na disciplina. Hoje se fala muito de metodologias ativas.
eu tenho que modernizar o ensino, eu tenho que ter inovação, eu tenho que ter... A gente está inserindo uma metodologia ativa numa disciplina. Isso pode parecer um detalhe, mas não é. Por que que não é um detalhe? Porque quando nós começamos a discussão lá atrás, e eu vou falar, a gente queria formalizar isso daí. A gente queria deixar como algo institucional, que não fosse o Celso ou a Ana que fizessem quando quisessem, mas que fosse uma política institucional, que a gente conseguisse ter um plano de intercâmbio virtual para a Unesp. Tá? Vocês já viram os números, a gente também está começando com uma nova reitora esse ano, e a nossa proposta para ela é que até o final do mandato dela, todos os cursos da Unesp, a gente tem 136 cursos de graduação, tenham ao menos uma disciplina onde esteja presente uma atividade de intercâmbio virtual. Então essa é a nossa proposta. Para que isso pudesse acontecer, isso precisava ter institucionalizado. Tá? E para que isso... Porque a gente conhece as pessoas das regras, né? Isso não pode. Por que que não pode? Porque não pode. Nunca pôde e não vai poder. Então, como que a gente quebrou isso daí? A gente quebrou falando, não, mas metodologia ativa é algo que não existe ninguém que trabalhe com ensino e aprendizagem hoje em dia que diga que não é importante incluir metodologias ativas. Então, para a gente, não mudou nada. O professor continua fazendo o que ele estava fazendo, só que ele está usando uma metodologia ativa para a qual a gente o está capacitando a trabalhar com aquela metodologia ativa. Tá? Então, as nossas resoluções que a Ana mostrou, elas têm isso em foco. O nosso sistema que a gente mudou, elas têm isso em foco ali. Eu vou usar numa disciplina uma outra metodologia. Então, quando eu faço o plano de ensino, eu mudo o plano de ensino. Em vez de eu usar vídeo e discussões em grupo, eu vou usar intercâmbio virtual como forma de aprendizagem. Como é que isso começou na Unesp? A Ana contou um pouquinho, eu vou recontar. Então, eu me lembro, tem uma conferência internacional que chama Association of International AI. International Education. Tem toda a coisa de internacionalização tem IEA, chama AIEA. E eu fui nessa conferência, 2014, 2015, e vi um cara lá, chamava John Rubin, ele era da State University of New York, do campus deles de Nova York, da SUNY, e ele tinha formalizado de uma certa forma. Não é que antes não existisse. A Ana falou do Teletandem. Teletandem foi um projeto com financiamento pesado da FAPESP, a gente teve uns 2 milhões de financiamento da FAPESP para desenvolver o Teletandem. É um cara da Unesp, um professor da Unesp, que propôs essa metodologia. E hoje, então, já existiam iniciativas de COIL. Mas esse cara, ele formalizou essa ideia e começou a desenvolver, e começou a capacitar as pessoas e começou a treinar as pessoas. Então, eu vi esse cara lá, eu estava com uma vice-reitora na época, eu falei, professora, vamos fazer esse negócio na Unesp. Aí começamos a fazer essa promoção da ideia de intercâmbio virtual. Começamos a financiar a participação, comecei a conversar com a Ana, convencer ela a tomar conta disso, e participar em treinamentos online do SUNY Coil Center e na DeepO, que virou a nossa principal parceira nisso daí. Aí a gente pagou o cara que cuidava disso lá, o Giamário Bessana, ele veio para cá e a gente fez um curso de formação e a partir desse momento a Ana começou a trabalhar então com a coordenação das atividades de intercâmbio virtual na Unesp. Aí a gente começou a fazer marketing disso daí. Então a gente fazia programa na TV Unesp, fazia material, divulgava e promovia, como vocês estão promovendo agora. Fizemos coaching local para planejamento com parceiros. Existem redes, existem listas de gente que está procurando parceiro mundo afora. E a gente começou a olhar para essas listas e fazer um levantamento interno
a gente pode compartilhar com vocês os professores da Unesp que estão buscando parceiros internacionais. E começou a interagir nessas redes, dizendo, olha, a gente tem uma pessoa da área de química analítica, sei lá, que está procurando um parceiro para desenvolver um programa de intercâmbio virtual. E fez alguns editais para financiamento no início. O que a gente financiava? A gente financiava a participação desses professores nos cursos. Uma coisa que eu acho que faltou falar, a DePaul é interessante, me corrija se eles mudaram. Mas se você fizer o curso e durante o curso você arrumar um parceiro lá, você não paga o curso. Então você faz o curso, eles oferecem o curso, mas se você conseguir atrair o interesse de um dos professores da DePaul para fazer um intercâmbio virtual com vocês, você não, aquele professor em particular deixa de pagar o curso. Não era caro, tá? Era $1.000, $1.600, $600. Então a gente pagou, sei lá, no começo a gente pagou 20, 30 professores para começar a participar desses cursos, tá? Depois a gente arrumou uma outra grana falando o seguinte: se você fizer o curso, eu vou te pagar uma viagem para você passar uma semana lá com o teu parceiro, e você for concretizar aquilo numa disciplina com o intercâmbio virtual, a gente vai te pagar uma viagem, você vai passar uma semana lá fazendo o planejamento final desse cara. Ou trazer o cara para cá, podia ser o que fosse. O que aconteceu? Apareceu a pandemia e a gente fez alguns desses e parou tudo, não aconteceu mais nada nesse sentido de financiamento. Mas a gente continuou, depois disso, a pagar a participação nas conferências. Então, se você fez um intercâmbio virtual e você submeteu um artigo para o IVEC, por exemplo, a tua experiência foi aceita para apresentação, a gente pagava a participação do cara naquele evento. No caso, IVEC. E a gente paga, por exemplo, no Latam Coil, que é uma coisinha pequenininha, a gente promove a participação das pessoas da Unesp que estão desenvolvendo atividades de intercâmbio virtual. Isso é mais ou menos como funciona hoje. Tem um suporte contínuo, então tem oportunidade de curso de formação, a Ana falou de algum desses cursos de formação, então existe um apoio. Apoio e participação em congresso, que é claramente não é científico. Eu não vou apresentar num congresso de química analítica, eu vou apresentar num congresso de educação, de intercâmbio virtual, de uso de meios de internet para o ensino. Não é um congresso científico, eu vou apresentar a minha experiência de intercâmbio virtual. Tá? Encorajamento para seguir atividades diversas com os parceiros, inclusive pesquisa. Eu estava conversando com a Ana ontem, quando a gente estava vindo para cá, e na verdade, quando a gente começou a falar disso com os parceiros internacionais, que COIL era uma ferramenta de construção de pesquisa, eles olhavam para a gente e achavam que a gente estava ficando doido. Por quê? Porque a gente sabe como funcionava uma universidade brasileira, onde a pesquisa é o motor de quase tudo que acontece dentro daquela universidade. Então a gente falou, vamos incluir isso daí também como uma atividade de busca de parceiros de pesquisa. E hoje a gente tem inúmeros casos onde os caras começaram com um programa de intercâmbio virtual e hoje eles estão publicando junto. Então, também, e hoje os nossos parceiros, as pessoas que trabalham com a IVEC, entenderam isso também. Eu comecei a minha fala dizendo que internacionalização era um assunto de pesquisa. E hoje o que está acontecendo é que COIL também é um assunto de pesquisa. Então tem gente que publica nisso daí. É melhor eu fazer assim, é melhor eu fazer assado, a definição do que é isso, do que é aquilo. Então a gente trabalha bastante com essa questão de pesquisa e que hoje está se tornando tendência. A Ana falou da resolução. Então a gente trabalhou uma resolução junto, num primeiro momento, com a Pró-Reitoria de Graduação. Eles entenderam que era importante a gente incluir isso como uma resolução, como uma definição institucional. A gente reconheceu no histórico dos alunos,
Então aparece no histórico dos alunos, como a Ana falou, e tem a página do Brave da Unesp, que também já foi falada. É uma abordagem estratégica em diferentes níveis, com diferentes atores. Então, no caso, a AREX é a Assessoria de Relações Externas da Universidade. Coordenação geral, tudo o que acontece de intercâmbio virtual, de alguma forma, parte da AREX ou chega à AREX, ou deveria chegar à AREX. Logicamente, se um professor quiser fazer, e acontece, e não falar nada para a gente, ele vai fazer. Ele vai entrar no sistema, ele vai colocar, quase não acontece, porque a gente consegue dar um apoio para ele de alguma forma na institucionalização daquilo dali. Uma coisa que eu não falei, como funciona na Unesp hoje? Tá? A gente tem a Ana, que é a coordenadora geral, e a gente tem um estudante de doutorado que faz doutorado com ela e que a gente paga esse estudante para apoiá-la nas atividades do dia a dia, do planejamento dos cursos. Tá? Então, financiamento é no orçamento da Assessoria de Relações Externas que está alocado o dinheiro para as atividades de intercâmbio virtual. Formalização. E formalização, quando eu falo, são as resoluções. Então, histórico escolar dos estudantes, e agora a gente tem um processo de progressão na carreira. Um professor na Unesp, a cada 3 anos ele tem que fazer um relatório e ele propõe um plano de trabalho para aqueles 3 anos. E agora, no plano de trabalho que ele vai propor, ele vai dizer: eu vou desenvolver a internacionalização da Unesp. E uma das possibilidades que ele pode fazer é desenvolver programas de intercâmbio virtual. Então, daqui 3 anos, quando ele for ser avaliado, porque eles são avaliados, eu vou ver se ele fez ou não as atividades, não só de intercâmbio virtual, mas diversas atividades de internacionalização. Então, a gente colocou lá coordenar convênio, gerenciar redes, tem um monte de coisa, e uma das atividades de internacionalização é coordenar alguma atividade de intercâmbio virtual. Tem a coordenadora Brave, que é a Ana, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Comunicação com os professores e com coordenadores de outras instituições, então é ela que entra em contato com os outros coordenadores de outras instituições. De alguma forma, formação das parcerias, gerenciamento e acompanhamento do planejamento das atividades. Então, cada um imagina a doideira que é para ela, cada um dos intercâmbios virtuais, ela participa no momento inicial daquilo. Conversando com os professores, dizendo das experiências que ela já teve, tente fazer assim, tente fazer assado. Então, ela vai auxiliando na construção daquele desenho das atividades que vão ser desenvolvidas. Avaliação dos projetos. Então, ao final de cada um dos cursos que tem intercâmbio virtual, ela faz esses grupos focais, aplica-se questionários, avalia não só o aprendizado do aluno, mas o resultado daquilo como uma atividade de internacionalização em casa, e compilação de informações para registro das atividades e emissão dos diferentes certificados. E no caso, a gente começou com a Prograde, que é a nossa pró-reitoria de graduação, como apoio institucional. Então, no momento onde a gente foi formalizar a resolução, foi fundamental ter a Prograde como uma parceira. Não era o setor de relações internacionais que estava querendo inventar uma coisa, a pró-reitoria de graduação entendia que aquilo era importante para a graduação naquilo. Então, foi uma parceira fundamental, e agora a gente está começando cada vez mais a incluir a pró-reitoria de pós-graduação. No nosso caso, a gente tem pró-reitoria de pós-graduação e pró-reitoria de pesquisa, elas são diferentes. Mas a gente está incluindo as pró-reitorias, interação com os órgãos acadêmicos. Então, a gente passou nos conselhos. Conselho Central de Graduação. Passou, discutiu, foi lá, apresentou porque que era importante. Isso dissemina a informação na universidade. Isso as pessoas veem que elas estão se engajando em algo que é institucional. Ela está participando de um programa institucional. E eles nos auxiliam na disseminação. Algumas atividades dos coordenadores. Tá? Compreender as necessidades e potencialidades da instituição. Então,
quais são os professores que poderiam, que gostariam de desenvolver isso? Quais são as facilidades que eu tenho aqui para oferecer? As diversas, você tem que entender como é que é a tua situação. Auxiliar na comunicação e no planejamento das atividades. Então, no nosso caso, a Ana participa de qualquer COI que vai começar. Ela está participando, ou ela, ou o Gustavo, que é essa pessoa que está com a gente já há 4 anos e que está continuando a trabalhar. Tá? Acompanhar as atividades com o suporte necessário. Então, em algum momento, se acontece uma dúvida, ela vai estar ali presente para tentar orientar como é que isso vai se desenrolar. Desenvolver o conceito de intercâmbio virtual entre professores, alunos e administradores. Então, a gente faz atividade de disseminação da temática do intercâmbio virtual. Encontrar parcerias para professores. Então, ela vai nas conferências internacionais. Ela vai nos eventos internacionais. E ela, chegando lá, ela apresenta o que a gente tem e ela colhe também interesses que tem. Existem diversas listas também, onde as pessoas publicam. Aquele John Rubin que eu falei lá no começo, ele criou um site que se chama COIL Connect. A ideia dele é, todo mundo que quiser fazer, tiver interesse em desenvolver uma disciplina COIL, vai lá e preenche um formulário e põe lá, e as pessoas vão olhar lá, buscando. Então existem diversas listas pelo mundo que facilitam a busca de parceiros. E ela conhece as pessoas que estão coordenando isso daí, de certa forma facilita. Buscar estratégias para comunicação em língua estrangeira, que certamente isso é um problema que a gente identificou. Como linguista, ela trabalha essa questão de facilitar essa comunicação. Auxiliar na comunicação e planejamento de atividades. Falar um pouquinho mais. O que ela faz, na verdade? E-mails de encaminhamento das atividades após as reuniões, formulário para planejamento das atividades, formulário de inscrição das disciplinas no Brave. Então, vocês viram, tem um sistema lá. Vai aparecer, se você entrar no sistema de graduação da Unesp, vai aparecer que aquela disciplina tem uma atividade de intercâmbio virtual. Um arquivo para coleta de informações para certificados. Esse documento que está aí, eu vou deixar a apresentação também, ela mostra os diferentes documentos que a gente tem. Então, que formulários que eu uso, como é que a pessoa se inscreve, quais são os parceiros que a gente tem, os documentos básicos, eles estão nesse Drive aí. Tá? Acompanhar as atividades com o suporte necessário, então, a elaboração do planejamento das atividades. Então, no primeiro momento, ela trabalha com os professores, junto com o coordenador do outro lado, para definir aquelas atividades centrais que vão ser desenvolvidas. E vai dando, vocês pensaram em fazer isso, pensaram em fazer aquilo? Onde é que estão os componentes interculturais? Será que a gente não consegue incluir as ODS aqui de alguma forma, né, na reflexão e vai trabalhando? Suporte ao uso de plataformas e aplicativos, embora a gente não seja especialista em nada disso, e o que é mais fantástico é que a gente aprende que vai aparecendo coisa nova, que cada vez que você vê um curso, um aluno, um professor descobre uma plataforma. A gente não impõe nada, cada um faz do jeito que quiser, com a plataforma que quiser. Se o cara quiser usar só o Moodle, ele usa só o Moodle. Se ele quiser usar o software XXXAPY, que apareceu lá não sei onde, ele usa também. Ele usa o que ele quiser como ferramenta de comunicação no desenvolvimento das atividades. Aquelas que estão ao nosso alcance, a gente tenta ajudar. Reunião informativa a alunos, participação na primeira sessão, então ela participa, ela ou o Gustavo. Um questionário final e grupos focais. Aqui ela trouxe algumas questões que apareceram dos grupos focais. Isso é importante por diversas coisas, para você entender o que está acontecendo, mas também para você promover o que está acontecendo. Escutar um professor falar que aquilo foi fantástico, e a gente tem depoimentos naqueles vídeos, tem um depoimento de uma professora, ela fala, eu tinha um medo desgraçado de fazer isso daqui. Eu tinha medo de falar inglês, de me expor, mas eu decidi que eu ia fazer. Aí conversei com uma aluna de pós-graduação, ela ia me ajudar no oferecimento daquela disciplina. Quando acabou a primeira vez, eu decidi que eu ia fazer aquilo até quando eu me aposentasse. Fui estudar inglês, fui me desenvolver e não sei o que mais. E é fantástico assim como uma transformação
do que acontece. Isso acontece nos grupos focais, quando você vai conversar com os estudantes. O depoimento de estudantes, eu acho que a gente deve ter um público muito parecido. A gente tem muita gente, 57%, 58%, entra pelos programas de cota e são estudantes, 40% estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Poder oferecer para esses estudantes, escutar deles o que isso está proporcionando para eles, é algo que vale muito a pena. Até escutar, tem alguns que são emocionantes, tá? Apoio à continuidade da parceria ou busca de novos parceiros. Então, alguns requisitos. A gente fez na FAUBAI um selo Brave. A ideia é, eu não vou avaliar o que você faz, mas se você fizer isso, eu vou te dar um selo, você põe no teu programa Brave, e o cara lá de fora, que hoje as pessoas enxergam Brave, isso é importante. Se você for nessas conferências internacionais, a IVEC, Rede Latam, você falar Brave, eles sabem o que é. É o Programa de Intercâmbio Virtual do Brasil. Tá? Então, no coordenador, ser preferencialmente professor. Eu falei com o Paulo sobre isso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem colegas que, se eles não escutarem de um professor, ele não vai respeitar o que está acontecendo. Então, da nossa experiência, a gente viu que, preferencialmente, precisaria ser um professor. Ter disponível, no mínimo, 8 horas semanais de dedicação. Não é uma coisa que eu vou dar um selinho para ele e acabou. A pessoa precisa saber que ela vai precisar se engajar naquilo ali, que tem atividades que ela tem que regularmente ir fazendo. Ser proficiente em inglês, por quê? Eu acho que a maior parte dos exemplos que a Ana deu poderiam ter sido desenvolvidos em espanhol ou em português. A gente tem COIL com a África, por exemplo, com a África lusófona. Pode ser em português. Mas a troca com esses parceiros internacionais mundo afora, ela acontece em inglês. Então a gente precisa de alguém que consiga interagir com esses parceiros mundo afora. Instituições de ensino. Viabilizar a dedicação do coordenador e dos professores. Então, de alguma forma, você tem que encontrar uma forma de que ela seja valorizada e tenha o tempo para fazer e que os professores vão ter algum tipo de reconhecimento. Seja um reconhecimento pessoal, que muitos professores têm um reconhecimento pessoal de estar fazendo uma coisa legal e que está desenvolvendo o aprendizado dos estudantes, ou valorizado. No nosso caso, por exemplo, a gente financia a participação em eventos, sei lá, dentro das possibilidades de cada um, ver como é que se pode valorizar. E disponibilizar recursos adequados às atividades virtuais. Então, a gente está passando por uma outra etapa. A gente está criando algumas salas para intercâmbio virtual, para acontecerem as atividades de intercâmbio virtual. Acabamos de financiar 10, são salas com microfones, com câmeras, com mesas de trabalho, onde os estudantes vão sentar, essa mesa pode conversar com um grupo de estudantes em outro lugar. É uma sala que a gente foi vendo e financiou. Então a gente está financiando esse ano, acho que são 10 salas que a gente está começando, e a ideia é que cada uma das 24 unidades a gente ter, das 24 campi, eu ter pelo menos uma sala que facilite. Você precisa ter um espaço onde aquilo vai acontecer. Vocês viram, por exemplo, no caso da faculdade de medicina, os estudantes estavam numa sala, tem que ter uma videocâmera, tem que ter uma infraestrutura mínima para que aquilo aconteça. No caso da medicina, era que as aulas aconteciam juntos e os estudantes conversavam juntos. Então, vê como é que vocês vão dar apoio. Nos casos dos professores, participar dos eventuais cursos de treinamento, esse aqui, vocês estão aqui. Outros, desenvolver o planejamento conjunto de atividades. Então, você tem que saber que você vai ter que ter uma dedicação para trabalhar com o teu parceiro internacional. Eu não falei disso, mas muita gente está trabalhando com parceiro de pesquisa. Então, eu publico junto com o cara. E o cara da Unesp fala para ele, aqui a gente está desenvolvendo essa questão de intercâmbio virtual. Você não toparia fazer uma experiência comigo? A minha coordenadora aqui vai trabalhar com a gente para explicar o que a gente tem que fazer. E, na verdade, hoje, o que acontece com a Unesp é que a gente está formando outros parceiros fora do Brasil. Gente que não tem e que a gente está conversando para começar a ter. Eu tive com a Ana em dezembro, janeiro, sei lá.
em Lille, e a ideia foi exatamente essa. Ela fazia o intercâmbio virtual com uma parceira lá de Lille, e a gente falou, vamos agora, eles falaram, vem aqui para vocês fazerem isso que a gente está fazendo aqui, com o pessoal de Lille, para a gente formalizar a questão do intercâmbio virtual. Mas tem que ter esse planejamento conjunto de atividades. E ter as habilidades linguísticas. Pode ser espanhol, pode ser português, pode ser o que você quiser. E não deixar que as habilidades linguísticas sejam o maior impedidor para que isso aconteça. Acho que precisa ser, de certa forma, brave para fazer, para se jogar nessa iniciativa. Agora eu vou pedir de novo para vocês entrarem lá. Menti.com 88814719. E a pergunta é: a qual conceito o intercâmbio virtual lhe remete? Não precisa ser uma frase, pode ser 2 palavras, 3 palavras. 88814719. E o site é menti.com. Tem a questão cultural, certamente. É uma grande ferramenta para a construção de interculturalidade. Formação, de novo, eu tinha uma série de slides, eu tirei para caber no tempo, mas desde a primeira vez que a gente começou a conversar, eu e Ana, a gente já submeteu o projeto AFAPERT, já submeteu o projeto internacional, ter central a questão de que isso é uma ferramenta de capacitação dos nossos estudantes para o mercado de trabalho. Se vocês forem olhar, tem o PISA hoje fala de competências 88814719. O PISA hoje avalia competências soft skills que eles falam. Existe um quadro de avaliação. A Europa tem estudos que mostram que as empresas valorizam enormemente essas capacidades interculturais. E existem também outros estudos que dizem que a participação em atividades como essa auxiliam no desenvolvimento dessas capacidades, desses soft skills. Trabalhar em grupos, desenvolvimento de idiomas, de práticas de outros idiomas, interculturalidade, compreensão de outras realidades, tudo isso é extremamente valorizado nas empresas hoje em dia. Inclusão para a gente é uma questão central. O intercâmbio virtual é uma ferramenta efetiva de inclusão dentro do... E por isso que a gente está cada vez mais falando com os professores para que eles façam o esforço de se envolver numa atividade de intercâmbio virtual para oferecer uma oportunidade de inclusão para os nossos estudantes, acessibilidade, internacionalização, participação colaborativa, capacitação, troca de conhecimentos. Então aqui tem uma série de palavras que estão envolvidas com o intercâmbio virtual. Você enxerga um momento favorável para a implementação de um programa de intercâmbio virtual em Santa Maria? Eu acho que a resposta vai ser unânime, né? E o próprio evento que está acontecendo, o interesse de vocês em participar, eu acho que tem um momentum que precisa ser explorado. Existe um interesse na Santa Maria no desenvolvimento? Tem um momento, mas tem um interesse institucional em que isso aconteça? De novo, eu acho que é claro, né? A participação de vocês aqui, o oferecimento do curso, o workshop que a gente vai fazer, tudo isso eu acho que comprova essa... Está voltando sempre? Qual a principal... Eu não coloquei todas, tá? Mas qual a principal razão para a Federal Santa Maria se interessar pelo intercâmbio virtual? Escolhe uma para a gente ver. Melhor formação dos estudantes é a primeira alternativa. Desenvolvimento linguístico, falta de possibilidade de mobilidade física e por ser uma tendência da internacionalização do ensino superior.
Aparentemente aqui o que predomina é que é uma tendência na internacionalização, então eu vou me alinhar o que está acontecendo. Isso é importante, porque efetivamente é uma tendência, e se alinhar vai abrir portas para que vocês possam explorar essa possibilidade de internacionalização em casa. A outra... As dificuldades na implementação de um programa são maiores que as oportunidades? Sim ou não? Você tem tanta dificuldade que mesmo você tendo uma excelente oportunidade, em um momento você não vai conseguir fazer. Não. Também, isso eu acho que é alentador para o Paulo, para o pró-reitor de graduação, de pós-graduação e pesquisa, verem, olha, a comunidade entende que é um momento e que, embora a gente tenha dificuldades, a gente deve prosseguir. E não é a última, mas... Quais as principais dificuldades para a implementação de um programa de intercâmbio virtual? Então, a questão financeira, acesso à internet, dificuldade com o idioma dos professores, dificuldade com o idioma dos estudantes, dificuldade de encontrar professores interessados em participar, falta de interesse pela internacionalização, as pessoas entendem que a internacionalização não é importante, a burocracia, infraestrutura em geral, eu não tenho espaços, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e falta de apoio institucional. Então, qual é a maior das dificuldades? No nosso caso, a gente fez esse exercício e, na verdade, a gente tentou atacar os problemas com ações que focassem nos problemas que a gente identificou. Ali, dificuldade de idiomas dos estudantes. Quase todas as workshops ou apresentações que a gente passou, aparece isso. Ah, mas os meus estudantes não sabem falar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de usar muito, mas uma das instituições em São Paulo que faz muito intercâmbio virtual é a FATEC. Não sei se vocês já ouviram falar, em São Paulo tem um sistema que é parecido com os IFES federais, são as faculdades de tecnologia. E se você for olhar o perfil sociocultural dos estudantes que entram nas FATECs, são os estudantes que ou trabalham à noite ou que não conseguiram entrar nas universidades públicas, que são cursos gratuitos. E eles fazem muito intercâmbio virtual, então existem formas. Por que eu estou falando isso? Porque talvez na educação superior a maior correlação que você tenha entre dois pontos seja nível socioeconômico e falar inglês. Quanto mais rico vai ficando a pessoa, melhor é o inglês dele. Quanto menos rico ele for, mais difícil foi a formação em idiomas. E eu dou esse exemplo porque na FATEC eles conseguem. Então existem técnicas, existem formas. A Ana citou uma. Eu vejo no grupo quem aqui é o melhor de... você, então você vai coordenar esse grupo. Você vai coordenar aquele grupo, você vai coordenar aquele grupo. Existem formas. Vamos fazer intercâmbio virtual com a África, vamos fazer com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Vamos fazer aqui com o Uruguai, com a UDELAR, dentro da UGM. Vamos discutir essa questão. Dificuldade de encontrar professores interessados, eu acho que essa talvez seja... A gente está tão sobrecarregado com tantas coisas que é difícil se engajar, e eu consigo entender, mas de alguma forma isso é necessário trabalhado. A dificuldade com o idioma dos professores, a gente tem isso daí, mas eu falei, as pessoas precisariam estar abertas eu vou envolver um estudante de pós-graduação, ele vai me auxiliar nas atividades ali. Você pode propor uma atividade que não é síncrona, que é assíncrona. Então, efetivamente, você nunca vai se expor ali, dando uma aula, tendo uma atividade, mas você vai coordenar as atividades aí em inglês, Google, ChatGPT, Grammarly, o que você quiser, ajudando. A questão da burocracia, precisa entender melhor o que é essa burocracia,
mas é fundamental. No nosso caso, a gente tem uma resolução, vocês têm uma resolução. Então, isso começou a ser encarado para mim. Infraestrutura, questões financeiras, eu diria, é possível fazer sem nenhum dinheiro? É ruim. É melhor ter uma graninha ali para apoiar de alguma forma. Tá? Eu sei que tudo é muito diferente, cada universidade tem a sua forma de atuar, mas no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma linha, a gente tem um programa de desenvolvimento institucional que é intercâmbio virtual. Então a gente tem dinheiro para fazer. Por exemplo, a Ana vai no IVEC lá na Grécia. De alguma forma eu tenho que financiar a ida dessa pessoa lá, eu tenho que ter dinheiro para essa pessoa ir lá. Expor, e eu aconselharia muito que vocês participassem. Olha, a Federal Santa Maria está começando, a gente tem 3, 4 professores que estão procurando, a gente tem essas especificidades, começar a expor. Acesso à internet, falta de interesse pela internacionalização, é uma questão interessante para mim de ser discutido, e falta de apoio institucional, que parece ser o menor. Então, é interessante ver esses dados aí. Isso aqui já foi falado, é a última pergunta que eu tenho. A Ana acho que já perguntou. Você já participou de algum programa de intercâmbio virtual? É anônimo, tá? Não dá para saber quem respondeu, mas depois vocês podem fazer um outro questionário que não seja anônimo, contar com essas 4 pessoas. Eu acho que é interessante até para conversar com você, ver o que aconteceu, como é que aconteceu, quais foram os principais problemas que eles tiveram, como é que eles atraíram os parceiros, como é que eles fizeram o planejamento, se do lado de lá existem coordenadores que eles poderiam colocar em contato contigo para você abrir outras linhas. Eu acho que essas 4 pessoas seria importante vocês conversarem com elas. E terminou. Obrigado.